Graças a Deus. Shalom, shalom. Sejam todos bem-vindos. Bom dia. Seja uma segunda aí, um restante de semana ótimo na presença do nosso Deus. Amém? Em nome de Jesus. Vamos lá. Pai, em nome de Jesus, estamos aqui e precisamos da tua graça, Senhor. Queremos fazer essa série dentro da Techuvá de Deus, dentro daquilo que verdadeiramente é voltarmos-nos para os teus princípios, para o teu reino, para aquilo que é a tua palavra, Senhor. Queremos mergulhar, ó Pai querido, em ti, porque temos confiança que estaremos na temporada de sermos frutíferos em ti, guardando, ó Rei da Glória, e organizando tudo aquilo que tu nos destes, ó Deus, nesse tempo de verão, meu Pai. Então, que a tua manifestação esteja sobre nós, nos ensinando, nos livrando de todo mal. Senhor, sabemos que esse é um tempo de introspecção, um tempo, ó Rei da Glória, de permitir a sondagem do coração, para que a tua palavra venha e nos dê aquilo que tu pensas a nosso respeito. Não é um tempo, ó Rei da Glória, de fazermos nada sozinhos, mas pedirmos que o teu Espírito Santo nos sonde, nos conheça e nos leve para caminhos, ó Rei da Glória, de vida eterna. Não queremos fazer nada sem o auxílio providencial do teu Espírito, que é santo, e ele nos encaminhará a toda a santidade do Pai. Em nome de Jesus, papai, nós estamos aqui com o intuito de nos desligarmos das manifestações de religiosidade. Então, nos ajuda, Pai. Não queremos ser daqueles que estão com uma aparência, mas sem uma realidade no seu interior, Senhor. Que é isso que importa. Importa que os homens sejam transformados por dentro, porque para isso se manifestou Jesus, para destruir as obras do diabo, em primeiro lugar, dentro de nós, para que depois manifestemos poder e façamos aquilo que Cristo faria se ele estivesse aqui, e ele está aqui através de nós. Faz isso, Senhor. Nos ajuda a entender a nossa responsabilidade para com esse tempo, Pai, tão terrível que a Terra está vivendo, tão terrível, onde estamos sendo bombardeados, estamos, como disse uma mulher, debaixo de ataque. Que a tua igreja perceba isso e se posicione em nome de Jesus. Amém e amém. Shalom, shalom, para quem entrou agora. Em nome de Jesus, amém. Nós vamos começar com a temporada aí de retorno aos princípios da palavra do Senhor, de uma maneira bem intencional, onde permitiremos que o Senhor visite a nossa vida para Ele nos esquadrinhar o coração, amém? Shalom, irmã Edna, Deus abençoe, te guarde. Shalom, pastora Margarida, Deus abençoe. Irmã Daiane, Rosana, em nome de Jesus, amém? E todos aqueles que eu não estou vendo aí. Então, irmãos, em nome de Jesus, o que nós temos aqui para falar diante do Senhor? Nós queremos, amados, nessa temporada, onde nós estamos comemorando festas diante de Deus, e hoje, às 6 da tarde, e amanhã estaremos no novo, como que eu posso dizer? No novo mês, não é? Estaremos no mês de Tisrei, que quer dizer o início, e estaremos aqui pedindo para Deus para que as atmosferas do adversário não encontrem vantagem em nós. E uma das atmosferas que estão justamente é o peso de alguém que vem para nos colocar numa balança. Bom dia, Fernanda! Que bênção que você está aí, minha princesa. Glória a Deus. Para nos colocar numa balança e depois sermos achados em falta. Mas o Senhor já promoveu diante dos nossos olhos aquele que vai colocar a balança. Não agora equilibrada, mas Satanás já perdeu e ele não tem direito nem de nos acusar, nem de nos condenar. Amém? Em nome de Jesus. Então, venceremos a atmosfera dessa temporada em nome de Jesus. Então, amados, o que nós queremos falar hoje? Nós queremos falar a respeito da cultura do reino. Deus tem uma cultura, o mundo tem outra. E nós estamos imersos dentro do nosso corpo, da nossa alma, na cultura do reino. Não, perdão. Dentro da cultura do império das trevas. A nossa alma está transitando aqui na Terra, assim como o nosso corpo. Mas o nosso espírito já está lá na cultura do céu. E é desse lugar que nós nos alimentamos. Preste atenção nisso. A cultura a qual nós nos alimentamos, nós nos tornamos servas dela. Então, existem pontos de cultura do mundo que ainda estão dentro de nós, e nós precisamos ter essa sobriedade em Deus para não entrarmos em lugares de engano. Por isso que João fala, não tem quem não peque. E João falando, filhinhos, não pequeis, e se pecardes, tem um advogado. Por quê? Porque estamos num processo de santificação. Ainda não estamos com a plenitude da santidade, porque quem está na plenitude da santidade, o Senhor recolhe e leva para o céu, para ele, não é? Então, não estamos nessa plenitude ainda. Estamos num processo. Por isso o Senhor fala, conhecereis e continuar, vai prosseguir em conhecer ao Senhor.
Então, estamos aqui para conhecer um pouco mais da cultura dos céus a nosso favor. Então, às vezes, nós pensamos, mas se está tudo pronto, por que eu não vejo isso? Porque está tudo pronto nas regiões espirituais, lá no terceiro céu. E a tua parte e a minha parte é puxar para a terra. Então, nós precisamos ajustar a nossa vida com aquilo que o Senhor já preparou no terceiro céu para nós. E é onde o nosso espírito está assentado com Cristo. O livro de Efésios fala isso. Então, nós não andamos olhando para aquilo que está no segundo e no primeiro céu. Não olhamos para as coisas que estão na terra. Nós olhamos para aquilo que está no céu. Abraão falava dessa maneira. Abraão, ele foi fortalecido dando glória a Deus. O livro de Hebreus fala, para aqueles que olharam a promessa e puxaram a promessa para baixo. Então, você e eu temos que puxar a promessa para baixo. Então, isso, amados, é algo que às vezes cansa. E é exatamente isso que vamos falar. Onde dentro de nós já existe um cansaço, já existe algo que nós queremos desistir. Por quê? Porque nós vamos tratar nesse tempo uma volta a um serviço sacerdotal, não pautado na recompensa da terra, mas pautado naquele que é do céu, no propósito eterno do Senhor. Não porque eu tenho necessidades, mas porque eu tenho um propósito. Presta bem atenção nisso. Todos quantos temos propósito, o Senhor supre as necessidades. Se andamos debaixo de necessidades do Senhor, ele, ainda que ele seja misericordioso e bom, e ele vai suprir de alguma maneira aquilo que necessitamos, mas o que eu quero dizer é que não andaremos na plenitude da vontade de Deus. Quantas necessidades você e eu temos suprido, mas isso não quer dizer que estejamos na perfeita vontade de Deus. E o Senhor quer nos levar à boa, perfeita e agradável vontade do Senhor, porque aí estaremos supridos em todo o tempo. Esse é o desejo do Senhor para nós. Então, nessa temporada que vamos fazer hoje, às 7h30, amanhã e quarta-feira, às 7 horas, porque temos compromisso, vamos viajar depois, na quarta-feira, não é? Amanhã tem um compromisso cedo, então vamos precisar fazer às 7. E depois, hoje, às 3 e amanhã, às 3, estaremos falando. Assim, vamos completar 5 ministrações a respeito desse servir para caber. O que é servir para caber? É termos a nossa vida como centro, saindo do propósito de Deus e fazermos algo na presença de Deus como se fosse para Deus, mas não é para Deus, é para nós mesmos. É para cumprir aquilo que são as nossas necessidades mais profundas, mais internas. Só que nós estamos revestidos. Não, isso aqui é para Deus. Então, irmãos, o Senhor me corrigiu amplamente sobre isso e tem ainda me corrigido. Irmã Maria José, seja bem-vinda, em nome de Jesus. O Senhor tem me corrigido e me corrigiu amplamente por conta disso. Tive que passar pelos abalos do Senhor. Por quê? Porque ele falava sempre para mim, olha, eu estou abalando o que pode ser abalado. Não sem dor, não sem lágrimas, não sem ter que prostrar a minha vida diante do Senhor. Por quê? Porque verdadeiramente eu preciso aprender que o serviço sacerdotal não é para mim, é para o Senhor. E o Senhor, que não é um Deus mesquinho, nem miserável, ele vai trazer para nós aquilo que verdadeiramente é a nossa recompensa. E para isso, amados, eu peguei aqui a personagem de Lia para trazer para nós. Mas eu gostaria que você, antes de falar um pouco de Lia e das distorções nas quais ela viveu, eu gostaria de falar um pouquinho a respeito daquilo que está escrito no livro de Apocalipse, capítulo 2. O Senhor fala a respeito da comida que ele tem, que uma certa entidade espiritual tem para oferecer para nós, para que venhamos a comer. Essa entidade espiritual se chama Jezabel. Ela tem um consorte, ela tem um amante, ela tem alguém que está maquinado com ela para pegar o trono do nosso coração e para assentar no trono do nosso coração, para nos fazer viver de acordo com a religiosidade. Então, ela se chama Jezabel. E o que ela faz? Amados, precisamos entender que nós, como filhos de Deus, temos 3 unções muito poderosas. E essas 3 unções estão em Jesus Cristo. E é exatamente isso que ela quer roubar de mim e de você. As unções que manifestam a filiação ou o DNA de Deus na nossa vida. Ela quer roubar isso. Ela quer contaminar isso. Ela quer paralisar isso. Para que nós não entremos num serviço sacerdotal, onde a motivação seja Deus. Não entremos em ver as coisas do reino, onde a motivação de vermos as coisas do reino seja Deus. E o governo, onde as motivações do nosso governo espiritual seja Deus.
Ela quer fazer tudo voltar para nós mesmos, porque assim ela senta o marido dela, que é chamado Beelzebul, no trono do nosso coração. E aí nós estaremos dentro da casa do Senhor, só que quem está sentado não é o Senhor Jesus Cristo, é alguém diferente, que ele tem uma casca, uma aparência, mas não é o Senhor Jesus Cristo. Você até professa o nome do Senhor, você até fala no nome de Deus, você até se manifesta como se fosse Deus, mas por dentro está oco, por dentro tem um vazio, por dentro há algo que não foi saciado pela presença de Deus, porque ainda estamos buscando aquilo que é dessa terra. É uma aceitação, é uma manifestação de afirmação, de comprovação de quem somos, tudo pautado na força do nosso braço, porque por dentro há uma carência. Quando eu for explicar a respeito de Lia, você vai entender bem o que eu estou falando. Uma mulher cheia de palavras, como se fosse o próprio Deus, mas por dentro uma mulher escravizada ao desejo do coração de ter o amor do marido. Não do marido lá de Isaías 54, mas o marido da terra, que ela assentou como ídolo do seu coração. E ela tinha aquelas manifestações para puxar a atenção do marido da terra. E as manifestações de 7 filhos que ela teve, porque ela teve uma menina depois, né, no final da sua jornada de mãe, teve uma menina chamada Diná, ou Dina, e ela verdadeiramente não conseguiu ser cheia. Ela continuou vazia. E é disso que nós queremos falar. Você professa, eu professo o nome do Senhor, mas estamos gerando, mas nosso coração continua no abismo, continua oco, não há ressurreição de Cristo, porque os nossos olhos estão em alguém que não é o verdadeiro Cristo, verdadeiramente é o Beelzebul. Não estou falando de você estar endemoniada, ou o homem endemoniado, eu estou falando de estarmos debaixo de uma influência, de um cativeiro de alma, de uma prisão espiritual que nos mantém num lugar onde ainda queremos o favorecimento daqueles que estão ao nosso redor. Não apenas o marido, mas dentro da igreja. Não apenas aqueles que, o nosso filho, às vezes a nora, o neto, que não chegou ainda, em nome de Jesus não vai estar passando por esses problemas, não vamos estar passando por esses problemas, mas coisas que entraram na nossa vida com uma força tão grande de rejeição que nós procuramos servir para caber. Aí você serve, e você serve, e você serve para caber dentro das exigências daquele que é um ídolo. E nós precisamos entender que o ídolo, ele é insaciável, porque ele é regido por uma estrutura chamada morte. E a palavra de Deus, no livro de Provérbios, capítulo 27, tem algo a dizer sobre a morte. Veja aqui o que está escrito. Como a água, o rosto corresponde ao rosto, a água, como na água o rosto corresponde ao rosto, porque é um reflexo, assim o coração do homem ao homem. O coração reflete quem verdadeiramente é o homem. Aí ele fala assim, ó, o inferno e o abismo nunca se fartam. Você entende? Então, quando nós entramos num lugar de sepultura, de morte, por causa daquilo que estamos produzindo e não é vivo para Deus, nunca vai se fartar. Então você corre, você corre, você corre, eu corro, 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 e nunca somos saciados por dentro, porque isso é infernal, é abismal, é cheio de sepultura, é cheio de morte, cheio de trevas, e não vai poder saciar a nossa vida, porque a ressurreição não tocou ainda o nosso coração, porque as nossas motivações estão erradas, porque o nosso sacerdócio, a nossa manifestação como profetas de Deus e a nossa manifestação de reis que governam está contaminada por algo chamado Jezabel, que entronizou uma outra entidade dentro do nosso coração. Um outro Deus, um D minúsculo, que não é o nosso Deus. E isso é chamado de feitiçaria. Glória a Deus, é isso mesmo, apóstolo Alexandre. É a mesma regência de sanguessuga que diz, me dá, não se cansa. Tem uma barriga desse tamanho e vai se crescendo. Mas graças a Deus, pelo Senhor Jesus Cristo, porque ele diz assim, ó, o meu povo é levado cativo, ou o meu povo perece, porque lhe falta o conhecimento. Conhecimento cheio da revelação. Não é o conhecimento da Bíblia de capa a capa. Isso não salva ninguém. Tem um monte de gente que leu a Bíblia, mas não está salvo.
porque leu a Bíblia intelectualmente, para concordar ou não com ela. Mas a Bíblia, em si mesma, não precisa da nossa concordância. Ela precisa da nossa fé. É totalmente diferente. O âmbito da fé está no nosso espírito. O âmbito da concordância intelectual está na alma. Um lugar não bate com o outro. São dimensões totalmente diferentes. E às vezes o homem se arroga disso. Ah, mas eu conheço a Bíblia. Shalom, irmã Márcia. Espero que você esteja muito bem. Irmão Teixeira, Deus abençoe. Em nome de Jesus. Que você esteja muito bem, irmã Márcia, em nome de Jesus. E verdadeiramente um âmbito espiritual não tem nada a ver com o outro. Um é da alma, o outro é do espírito. E muita gente se arroga. Ah, é porque eu conheço a Bíblia. Isso não quer dizer que você viva a Bíblia, nem que a obedeça. E que nem tenha conhecimento de quem é o Cristo vivo, que se manifestou através da Bíblia. Amém? Então vamos lá, irmãos. Essa mulher chamada Jezabel, que é uma entidade espiritual, existem momentos que ela é uma potestade do ar, ou seja, ela é uma manifestação de vários, como que eu posso dizer? Pensamentos e sistemas de pensamentos para nos prender em determinados lugares, não é? Então, hoje é dessa maneira que nós vamos tratar esse tipo de entidade. Às vezes ela está em lugares mais altos. Hoje, vamos tratá-la, nesses 5 dias, vamos tratá-la como uma potestade do ar. Ou seja, ela traz uma gerência de pensamentos. Logicamente, se ela é uma potestade, ela tem outros tipos de demônios debaixo do seu comando. Aleluia. Graças a Deus, querida, em nome de Jesus, e que evolua cada vez mais o seu quadro com rapidez, para a glória de Deus. Então, amados, o que nós vamos ver? A palavra de Deus, lá no livro de Apocalipse, capítulo 2, fala a respeito dela. E eu quero ler aqui alguns versículos no 20. 2:20. Tenho, porém, contra ti tolerares que essa mulher Jezabel, que a si mesmo se declara profetiza, não somente ensine. Veja, ela se autodeclarou, ela não foi estabelecida, mas ela se autodeclarou. Profetiza. Quem é que profetiza? É aquele que vê e depois que vê, fala o que viu. Amém? Guarde isso. Quem é o profeta? O profeta é o vidente. Ele vê o que Deus ou a entidade está fazendo e depois ele libera. Ele vê e libera, porque ele quer estabelecer uma realidade espiritual. Então, Jezabel faz isso. Ela vai nas regiões espirituais da maldade, vê o que está sendo feito, os desenhos e os propósitos de Satanás, seus demônios, o reino, o império das trevas, e depois ela vem e profetiza. Aqui não apenas ela está profetizando, mas a palavra de Deus diz que ela está ensinando, ou seja, ela traz fundamentos. Isso é grave, é sério. Então, é exatamente o que nós vamos fazer. Nós queremos arrancar os fundamentos. E as armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus para destruir toda mentira com aparência de verdade, para desmontar as estruturas das trevas e todo pensamento que se levante com altivez contra o conhecimento do nosso Cristo, para que possamos punir toda desobediência, depois que nós cumprirmos a obediência em Deus. Está escrito isso em 2 Coríntios, capítulo 10, do 3 ao 5. Nós somos quem fazemos isso. O Senhor fala, anulando nós as estruturas. Nós que anulamos. Nós nos levantamos contra isso. Então, presta bem atenção. Deus vai te ensinar. Depois você terá que pôr a mão na massa. Por favor, não ande debaixo de um evangelho automático. Ah, eu ouvi a palavra e vai dar bom. Por favor, não faça isso. A palavra de Deus, no livro de Tiago, fala, você ouviu a palavra, vai praticar. Porque senão você será como alguém que se olha no espelho e daqui a pouco esquece como que está o seu rosto. Então, a palavra de Deus, ela requer posicionamento. Ela requer que seja aplicado. Você aprendeu algo, o Espírito iluminou algo para você. Então, tome posse e comece a praticar. A palavra de Deus não se manifesta automaticamente. Claro que Deus é sobrenatural. Às vezes, muita coisa ele pode fazer sobrenaturalmente. Mas a nossa caminhada cristã não tem essa ingenuidade, em nome de Jesus. A caminhada cristã, ela vai de decisão a atitudes práticas, em nome de Jesus. Amém? E aí ele fala, não somente profetiza, não somente ensine, então vai falar do ensino e depois ela seduz. O que é o ensino? Ela traz fundamento. E aí depois ela manipula o fundamento. Seduza os meus servos a praticarem a prostituição. É isso que Jezabel faz. Praticar a prostituição espiritual
e a comerem coisas sacrificadas a ídolo. O Senhor, mais para frente, um pouquinho, no 22, fala que isso é adultério espiritual. Ou seja, às vezes você está dentro da igreja e você fala, não, irmã, eu não tenho santo dentro de casa, eu não tenho isso, não tenho aquilo, e eu não tenho nenhuma imagem, eu não tenho prática de feitiçaria, eu não vou em centros, eu não faço nada disso, nos lugares aí onde se manifestam, né, determinadas entidades. Mas, na verdade, o nosso coração está contaminado de alguma maneira com algo, com a motivação que não é do Senhor. Veja bem que essa carta do Senhor Jesus Cristo foi enviada à igreja de Tiatira. Não foi enviada ao mundo, foi enviada à igreja. Então, não vamos nos fazer de melhores como se essa palavra não fosse para nós. É uma palavra extremamente atual, porque é o que temos visto, infelizmente, na grande maioria das igrejas. É esse espírito trazendo sedução ao povo, trazendo engano ao povo, para que o homem cultue a si mesmo, ou seja, o humanismo dentro da igreja. Porque quando as pessoas chegam dentro da igreja, ela aceita Jesus, mas a alma dela não está transformada. Ela aceitou Jesus, mas ela precisa da alma ser transformada. E aí é onde acontecerão os embates, porque a alma dela, a carne dela, aquilo que é demoníaco, está dentro da casa do Senhor. E nós, como liderança, temos que estar atentos para falar: oh, meu irmão, minha irmã, isso daí é carne. Não, meu irmão, minha irmã, isso aí é a alma. Não, meu irmão, minha irmã, isso é demoníaco. Vamos arrancar. Nós, como liderança, não podemos estar contaminados com essa sedução. Nós temos que pedir para Deus, Deus, onde o meu coração está linkado a essa manifestação desses pensamentos tão terríveis que o adversário traz para nós, para nos manipular e seduzir. Jesus, amados, em João 4, ele fala o seguinte: a minha comida consiste em fazer a vontade do Pai. Lá em Lucas 22, um pouco antes do 45, ele fala o seguinte: eu estou aqui para cumprir a tua vontade. Então faça-se a tua vontade, não a minha. Por 3 vezes ele orou para que o Senhor tirasse a força da vontade dele. Ele teria que decidir bem. Então ele falou: eu preciso submeter a força da minha vontade ao meu poder de decisão. Então não é o que eu tenho vontade, não é o que eu sinto e não é o que eu penso. Jesus teve um confronto com o Pai dele. E nós precisamos entender isso. Porque às vezes você e eu, no nosso pensamento, no nosso sentimento e na nossa vontade, nós teremos um confronto com Deus. Deus vai falar para nós: filho, filha, eu não quero que você faça isso. E aí você vai falar para Deus: mas eu não estou sentindo, eu não estou pensando igual, eu não tenho vontade de fazer. Deus vai falar: decida acima da tua alma, decida acima da tua carne, porque foi assim que Jesus venceu. E é assim que nós vamos vencer a nossa carne e a nossa alma. Negue-se a si mesmo, dia após dia, porque quem valorizar a sua vida maior do que o negar-se a si mesmo, vai perder a sua vida. Então, irmãos, essa mulher, ela vai pegando as fraquezas, as fragilidades da nossa alma. Eu não estou aqui para te condenar, preste bem atenção nisso. Eu estou aqui para te ajudar, pelo Espírito de Deus, a se levantar num lugar mais alto e falar para a sua alma: você tem um lugar mais alto. Falar para o teu coração: você tem um lugar mais alto. E nós vamos sondar pelo Espírito de Deus aquilo que possa ser uma motivação que te leve para o servir, para caber. Caber dentro do casamento. Caber dentro da filiação, que às vezes você tem filho, você tem o pai. Caber dentro daquilo que é a religião, entre aspas, dentro da igreja. Caber, você quer caber. Você quer ser aceito. Você quer ser amado. Você quer ser abraçado. Você não quer ser rejeitado a vida inteira. Você não quer, como eu também, não quero passar uma vida tendo que disputar o amor de alguém para que alguém me aceite, me ame. Só que o Senhor, ele está trazendo esses 5 dias, pelo menos por agora, dessa palavra, para poder nos tirar desse lugar tão profundo de carência, porque ela está conectada àquilo que o apóstolo Alexandre colocou: a sanguessuga. Dá, me dá, porque o seu marido e a igreja podem te dar. A sua esposa pode te dar, mas lá dentro tem um fundamento que nunca se sacia, porque veio do abismo, porque veio do inferno, e a palavra de Deus precisa cortar essa ligadura da impiedade com essa potestade do ar, com essa manifestação de pensamentos e de sentimentos e de vontade que estão contrários e antagônicos à palavra de Deus. É isso que o Senhor quer trazer para a sua igreja, uma igreja que ande mais alto,
Uma igreja que não esteja infantilizada nos seus brinquedinhos de estimação. O Senhor está procurando uma noiva para se casar e a noiva precisa ser madura. O Senhor, entenda bem, o Senhor não vai casar com o infantil. Os homens dessa terra casam com os infantis. E se colocam debaixo da lei ainda. Não, estou casando com a lei. Me permite? E agora está tão invertido o sistema que até que se permitir, eu vou criar uma lei para que se permita eu me juntar com alguém que não tenha idade, nem preparação, nem física, nem psicológica, nem espiritual para isso. E aí ele introduz aquela criança num casamento perverso, maldito. Esse não é o nosso Deus. Então, o que ele precisa fazer para se casar, ou seja, nos buscar? Lembre-se que nós estamos no som do teruá, no som da trombeta, o qual nós devemos estar pronto. Então, se a tua alma está infantilizada em algum lugar, o teu Deus que vem te buscar, ele vai falar para você, filha, eu estou às portas, eu sou teu noivo, eu sou teu marido, quero me casar com você, mas eu quero que você esteja adornada para mim. É tempo de deixar determinados tipos de padrão de comportamento, de pensamento, de entendimentos que estão te fazendo infantis. Eu não quero me casar com uma criança, eu quero me casar com uma noiva madura, que sabe quem eu sou. Você entende o que é que Deus está te falando? Nós estamos na temporada do Yom Teruah, quer dizer, o som da trombeta. O Senhor está às portas, como sabemos. E essa é a temporada do ano que possivelmente ele vai voltar para se cumprir as festas como ele cumpriu as primeiras festas. Páscoa, já falamos disso. Páscoa, Pentecostes, todas essas festas ele já cumpriu. Tem 3 festas que ele ainda vai cumprir. E nós começamos agora, a partir de hoje, às 6 horas da tarde, a entrar nesse período em que o noivo está se preparando. Vou tocar a trombeta. Ao ressurgir da última trombeta, o noivo virá. E nós subiremos com ele. Essa é a temporada. Não estou falando de dias, preste bem atenção nisso, mas existe um tempo marcado pelo Senhor. As festas. E ele não vai buscar uma noiva infantilizada. Ai, quer dizer que se eu não tiver, assim, tudo certo na minha vida? Não, quer dizer que aquilo que você conhece, você deve colocar em prática. Paulo fala isso. Viva de acordo com a revelação que você já tem. Deus não vai querer que a igreja viva uma vida inteira com a sua chupetinha na boca, irmãos, com a mamadeira na boca. Ele vai trazer alimento sólido. Agora, nós vamos ter que decidir. Nós queremos o alimento sólido ou queremos a mamadeirinha? Porque Cristo, quando ele vier, ele vai cobrar, entre aspas, de mim e de você, o que você e eu já temos aprendido. O que você e eu já sabemos e não colocamos em prática por conta da nossa carência lá no fundo. Ah, eu não vou colocar isso em prática, porque esse é minha carência. Eu não vou abrir mão desse ídolo. O Senhor está falando, abre mão. Porque eu quero trazer você para uma mulher madura, uma igreja madura, onde eu possa te olhar e falar, que noiva atraente, que noiva linda. Olha como ela está adornada. Olha como ela está linda, porque essa verdade, essa revelação, eu já descortinei diante dos olhos dela. Deus não é injusto. Não vai cobrar de você aquilo que você não sabe. Ele vai olhar a sua idade espiritual e vai te levar nos ares de acordo com a idade espiritual que você já tem. Nós não vamos cobrar que uma criança de meses fale fluentemente. Mas daqueles que já podem falar fluentemente, nós vamos falar, ei, fale direito, você não precisa ficar falando mais gugu dadá. Já passou o teu tempo do gugu dadá. E é isso que o Senhor quer fazer com a sua igreja. E cada realidade espiritual que ele traz, você e eu é que vamos decidir se vamos continuar infantilizados ou não. E essa propriedade de nos manter infantilizados, essa manifestação é de Jezabel. Ela mantém a sua igreja num lugar de cativeiro, onde nós ficamos sempre amedrontados, como crianças com medo de escuro, como crianças com medo de comer um alimento mais sólido. Ah, não, isso, não vou querer isso não. Ah, esse tem gosto ruim. Por quê? Porque nós somos, às vezes, mimados na nossa maneira de ser. E o Senhor precisa tirar isso de nós. Ele está trazendo alimento sólido, sim, para que você e eu deixem de ser governados por aquilo que é mundano, por aquilo que é carnal e aquilo que é demoníaco. Afinal, tem um ente santo que mora dentro de você, que é o Espírito Santo de Deus. Ele mora dentro de nós. E às vezes o submetemos a determinadas coisas que ele não quer mais estar submetido, ele nos comprou. Não somos mais nós, somos dele. E às vezes queremos nos arrogar ainda. Não, eu faço o que eu quero, né? Por quê? Mas Deus te comprou. Você não é mais dona de si mesmo. Nunca foi, na verdade. Porque ou somos de Satanás ou somos de Deus. Porque alguém já nos comprou. Fomos vendidos pelo pecado.
Os vendidos a Satanás. Então sempre vamos ter um dono. Nunca é neutro. Sempre teremos alguém. Agora, podemos andar debaixo do ódio e da mentira de Satanás, ou podemos andar debaixo do amor e da verdade do nosso Deus. Nós escolheremos. E isso vai ser lá no nosso destino. E o destino da nossa família. Porque nada do que fazemos vai ter consequência só para nós. Terá consequência para a próxima geração. E isso precisamos estar atentos. Qual é o teu intento para deixar para a próxima geração? Então, o Senhor está nos chamando. Você vai querer sair dos lugares de prostituição? E o que é prostituição? São os lugares onde nós queremos um lucro, queremos um ganho. Então, por isso estamos falando do servir para caber. Porque se nós queremos caber dentro de um sistema religioso, ou dentro do sistema do casamento, ou dentro de qualquer coisa que nós tenhamos aí a vontade de sermos aceitos na força do nosso braço, nós estaremos fazendo um papel de prostitutos espirituais. Porque estaremos diminuindo para caber dentro de algo que vai nos dar lucro. Ah, você está falando de dinheiro? Não, estou falando dos prazeres da nossa alma. Não, eu vou fazer tal coisa. Irmãos, os irmãos têm meu casamento. Eu tinha um ídolo dentro do meu coração, meu esposo. E eu queria, de todas as maneiras, caber dentro do coração do meu esposo. E aí, o que eu fazia? Eu diminuía para caber. Irmãos, quando eu cheguei nessa cidade aqui, eu tinha uma identidade espiritual de confronto. Uma identidade espiritual onde verdadeiramente as palavras de Deus não mudam. E a palavra que Deus me dá ainda é uma palavra de libertação. E não tem libertação se não tratarmos do pecado. Não tem libertação se não tratarmos do pecado. Então a palavra que eu trago é uma palavra contundente, que verdadeiramente vai trazer as pessoas em desconforto. Ninguém quer ouvir muito a respeito dessas coisas. Nossa, mas você está falando disso de novo? Você está falando de conserto? Pode ter certeza, eu quero ver você liberto. Quero ver você livre. Quero ver você adornada para o Cordeiro. Só que a minha motivação, ela deixou de ser pura, deixou de ser limpa e entrou por um caminho de como Lia, por causa das machucaduras que eu sofri, por causa do engano que eu sofri, eu comecei a diminuir para caber. Continuei tendo palavras fortes e contundentes, mas não me alimentava delas. É disso que eu estou falando. De nós entrarmos em lugares onde a nossa personalidade é tão amputada, tão machucada, tão mutilada, que nós vamos diminuindo tanto que nós entramos num lugar de cansaço. Lia, o nome dela quer dizer cansada. Meu Deus. Sabe, irmãos, hoje orando para vir aqui, chorei muito. Chorei muito, sabe por quê? Porque eu vi a Lia posicionada, guerreira, luta de boxe nas mãos. Eu vi Lia como uma boxer mesmo, uma boxeadora, saltitando ali no ringue. Vem para você ver. Eu estou defendendo o meu território. Vem para você ver. Com as mãos erguidas, posicionada. No sexto filho, quando ela queria ainda o quinto filho, ela posicionada. Você vai roubar as madrágoras do meu filho. Você já tomou o meu marido. Vem para você ver se eu não me defendo. Chorei muito. Falei, meu Deus, quanto tempo nós ficamos debaixo dessa manifestação. Posicionados, saltitando no ringue. Vem, vou te dar um sem pulo, hein? Vem! Ei! Que tristeza, que desgraça! Perdão dessa palavra tão pesada. Mas é verdadeiramente isso. Uma ausência, só se machucou, não é, irmã Mara? Uma ausência da graça de Deus. Como se nossa luva de boxe pequena, miúda, fosse nos livrar dos ataques mortais da serpente. Ela já nos machucou por dentro. Ela já nos mordeu por dentro. E se não for a natureza do cordeiro manifestar-se de dentro para fora, irmãos, nós não venceremos, por mais que saltitemos nos rinques da vida. Por mais que você e eu fiquemos lá. Vem para você ver. Ela falou para a irmã dela, já não te basta ter roubado o meu marido? Você vai querer roubar as mandrágoras do meu filho? Mentira, engano. Ela fez uma falsa leitura da circunstância dela. Não foi Raquel quem roubou o marido dela. O marido dela já estava com o coração em Raquel. Ela não tinha nada. Meu Deus. Eu chorei por causa da disponibilidade dela de lutar com as armas erradas. Forte, veemente. Gritamos, esperneamos. Não! Você não vai fazer isso comigo!
Não tem valor algum contra a sensualidade do nosso coração. E sensualidade, eu não estou falando de pecados sexuais, sensualidade da terra. Estou falando da sensualidade do pecado, da sedução do pecado, que é exatamente onde Jezabel pega. Tem gente que pensa que Jezabel se manifesta só na sedução exterior, na sensualidade sexual. Jezabel se manifesta na sensualidade da nossa carne. A nossa carne é um pouco mais profundo do que simplesmente os olhos pintados, simplesmente do que o batom, do que o turbante na cabeça e ela ir na janela para encontrar Jeú. Não é desse tipo de manifestação que eu estou falando, é um pouco mais profunda, é um pouco mais sutil. A autojustiça, cheio de adornos, desejo de falar, provar, eu preciso provar que eu tenho razão. Provar para quê? A pessoa não vai acreditar em você. Você não precisa de provar que você tem razão. Você precisa da paz do Cristo vivo, que te estabelece no lugar da aceitação de Deus. E se Deus te aceita, quem é o homem para não te aceitar? Vão ficar batendo no nada, porque você já morreu para a opinião humana. Só que isso é processual, isso é dia a dia. Então, o quanto que eu sofri por causa desse tipo de palavra, o quanto que eu fui rejeitada dentro do sistema, porque eu chegava e falava: olha, está acontecendo isso, a tua carne está te levando para isso. E as pessoas falavam: você só vê demônio. Mas eu tinha visto o meu Deus, o trono do meu Deus. Teve uma vez que Deus me mostrou a visão do Ezequiel, irmãos. A visão, havia um âmbar no lugar onde eu estava, nas dimensões espirituais, onde eu estava fazendo as minhas intercessões. Aí eu chegava e anunciava: irmãos, olha, e era com voz de amor, viu, irmãos? Não era querendo o lugar da pessoa, não. Havia amor no meu coração. Não estava ali para competir, não estava ali de luva posta. Você me roubou isso. Deus já tinha me dado um coração muito parecido ao coração de Davi. Foi Deus quem falou comigo, não fui eu que pensei da minha própria cabeça, não. Foi Deus que levantou um homem para trazer aqui na minha cidade para falar: o teu coração é assim. E aí o que aconteceu? Conforme o sistema. Pá, pá, pá. Aí que eu fui fazendo? Fui me encolhendo. Ou quando não, saltitava. Vem para você ver se você vai roubar meu dom. Sempre, sempre escravizada à sensualidade da minha própria carne. Irmão, já contei aqui uma vez eu consegui entrar no Espírito de uma vez completa, plena. Foi quando eu ia ser afrontada no meu pastoreio, num determinado encontro de líderes que teria na minha cidade. Já tinha sido afrontada na parte do louvor, que eu era líder do louvor, já falei sobre isso. E não me chamaram. Quando chegou lá para cantar, era hinos que eu não conhecia, não poderia ajudar em nada, mas o Senhor me levantou num lugar tão alto que todo aquele povo ficou uma coisa desse tamaniquinha e eu fiquei nos braços do meu pai, pelo que não me senti envergonhada. Mas foi só aquela vez. Quando saí daquele lugar, as pessoas, ai, pastora, ai, isso, aquilo. Eu falei: não, meu irmão, veja com a liderança. Eu era liderança da igreja, mas eu estava pacificada, emoções escudadas, pensamentos guardados pela armadura de Deus. Ali eu não diminuí para a cabeça, sabe por quê? Porque o meu Deus estava comigo, eu não diminuí o meu Cristo. Porque o que acontece quando você e eu diminuímos ou queremos servir para caber? Eu poderia falar: não, mas eles precisam me notar, afinal, eu sou pastora. Ou ele mesmo que me ungiu, ou o fulano que me ungiu. Não, eu sou pastora desse lugar. Não, eu sou líder do Ministério de Louvor. Eles têm que me aceitar. Não, não tem que nada. Eu fiquei lá da minha casa, onde eu morava, era comércio na salinha de oração, comércio, salinha de oração, comércio, salinha de oração. Boca no pó. Senhor, eles podem me matar, mas o Senhor vai me guardar. Foi Deus, irmãos, que me levou aquele tempo de humilhação tão profundo, tão grande, porque ali a minha morte espiritual e ministerial estava decretada. Mas o Deus da vida falou: eu não vou permitir que você seja levada para o abismo das carências do teu coração, porque eu sei as carências do teu coração e onde elas podem te levar. Não vou permitir. E aí ele me levou à humilhação. E eu com a boca no pó. Por favor, Jesus, por favor, Jesus, por favor, Jesus, tenha misericórdia. E ali as minhas armas, o meu quicar ali, ó, sumiu. E o meu, não bate mais não, sumiu.
Bateram? Muito. Me defendi. Tinha um escudo que me protegeu. Ele é meu escudo. A verdade é meu escudo, é meu baluarte. Eu não temerei pelo que os anjos do Senhor me sustentarão. Eu pisarei o leão e a áspide, e ele mostrará a grande salvação dele para mim. Mas enquanto você, junto nos rinques que há na vida, você ficar saltitando, vem que eu vou te mostrar qual é o soco mais potente. Vem que eu vou te dar uma voadora. Vem que eu vou te dar no meio. Não vai adiantar nada. Nada. Eu estou falando isso em amor, porque eu sei a dor que isso me trouxe. Estou sendo veemente, contundente, porque eu sei a dor que isso me trouxe. Diminuir, vou servir para caber. As minhas bandejinhas ia levar assim, ó. Porque quem sabe de onde viria o próximo chute no alimento que eu ia trazer. Quem sabe de onde viria o próximo soco na cara que eu ia levar. Quem sabe? Só o Senhor sabia. E eu fui diminuindo. Negociei o meu Deus debaixo da égide intimidadora de Jezabel. Essa mulher ali, ela falou para aquela menina: você já roubou meu marido. Então, às vezes, dentro do teu coração tem uma premissa, às vezes não. Se nós queremos servir para caber, dentro do nosso coração tem uma premissa, tem um fundamento, tem uma mentira com aparência de verdade, tem uma estrutura demoníaca, alimentando aí Jezabel e seus demônios, para que nós sempre venhamos a ter o mesmo padrão de comportamento. E o Senhor está falando: eu quero que você saia deste lugar. Lia não saiu, com seus 7 filhos, mais 2 da Zilpa. 9 filhos, debaixo da tutela dela. Meu Deus. Meu Deus. 9, são 9 filhos, que tem a Diná. Aí, tirando para formar as 12 tribos de Israel, tira a Diná. Então, 8 filhos dentro do propósito eterno de Deus. Veja, o propósito de Deus estava na vida dela. Mas ela nunca assumiu o propósito. Estava preocupada com o próprio propósito dela, que é fazer o meu marido me amar. Porque a minha irmã roubou meu marido de mim. Mentira. Onde estão as mentiras que Satanás colocou no teu coração e estão fundamentando as movimentações da tua vida até hoje? Veja, irmãos, 9 gestações. 9. 2 da Zilpa. Ou seja, 7 gestações. Pelo menos dá quase 7 anos de vida. E esses meninos aí já eram grandes, porque, veja bem, o Rubem voltou com mandrágoras do campo, ele tinha ido junto com o pai dele, então ele não era tão petitico. Ele era grande, já estava trabalhando no campo. Então, quanto tempo faz que você está debaixo de uma premissa errada? Debaixo de um fundamento errado. E se o fundamento estiver corrompido, o que poderá fazer o justo? Salmo 11:3. Então, às vezes, dentro de nós, dentro do teu serviço sacerdotal, e o serviço sacerdotal, irmãos, você pode executar em qualquer lugar, dentro da tua casa, junto com os teus filhos, seu esposo, junto com você mesma. E você vai ver errado, porque eu tenho um fundamento errado dentro do teu coração. É disso que Deus está falando. Estamos entrando num tempo onde vamos nos voltar para Deus. Volta os meus olhos para a tua presença. Fala-me o que verdadeiramente está me atrapalhando na minha comunhão contigo, porque eu sou filha de Deus e eu tenho unções para manifestar na terra. Não quero mais manifestar essas unções no lugar errado, no lugar da egolatria, do encantamento, da feitiçaria. Não quero mais. Porque, irmãos, fundamento errado, ele é ególatra, ele é idólatra e ele é feiticeiro. Porque ele precisa fazer subir alguma coisa. Ou seja, por causa do fundamento errado se transforma, se faz, aliás, uma estrutura. Veja que essa menina, a Lia, ela estruturou a vida dela inteira no fundamento errado. Raquel roubou o meu marido. Ela nunca teve marido. O coração do marido dela não era dela. Raquel estava prometida para Jacó, muito antes da noite de núpcias dela, porque o pai prometeu para Jacó a Raquel. E ela simplesmente entrou naquela circunstância desavisadamente. Talvez pautada, é a filha mais velha que casa primeiro. Não é uma tradição, não é uma lei, não é o legalismo que vai pautar o teu sentimento no lugar certo. Foi meu pai que me deu para ele, então ele tem que me amar. Irmãos, aquele homem nunca amou.
porque o coração dele já estava preenchido por outra pessoa. Mentira! Fundamento errado dentro do coração daquela mulher. E ela fez toda uma estrutura de comportamento em cima de um fundamento errado. E hoje a estrutura do nosso coração, ela pode estar justamente no fundamento da rejeição da tua vida. Por que você foi rejeitado? Às vezes a vida te machucou tanto que você está falando, a vida me rejeitou. Eu tenho que lutar muito com essa vida. Eu estou em pé no ringue. Estou lutando com o meu trabalho, estou lutando com o meu marido, estou lutando com as minhas filhas, estou lutando com os meus filhos, estou lutando contra mim mesmo, estou lutando contra os profissionais, e Deus está falando, eu quero te dar descanso. Pois é, não é, irmã Vanessa? Eu quero te dar descanso. A tua visão está equivocada de quem eu sou. Porque tem um fundamento aí na tua vida de injustiça. E você acha que você é que foi roubada. Só que os teus olhos estão sempre no lugar errado. Estão sempre buscando amor em coisas passageiras. Sempre buscando amor naquilo que perece. O teu marido vai perecer. A tua igreja, ela pode simplesmente passar e Deus te tirar de lá. Os teus líderes, os quais você quer de toda maneira que olhem para você, como se você e eu fôssemos mulheres e homens de Deus, e eles podem passar da tua vida, mas o Senhor jamais passará. Ele é teu fundamento. É disso que eu estou falando de Lia. Você roubou o meu marido? Mentira. O coração de Lia, ela estava no lugar errado. Ela tinha que olhar para o Senhor e declarar como Davi declarou. Olharam para eles e foram iluminados, o seu rosto não ficará confundido. E ela não conseguia olhar para o Senhor. Olha, irmãos, é de chorar mesmo. Eu li a respeito da circunstância o qual ela gerou o Issacar, quer dizer recompensa. Ela fala assim, ó, vou ler. É de chorar. Olha o que ela fala aqui, quer ver? Deixa eu ver se está aqui. Aqui, ó. Gênesis capítulo 30. Então disse Raquel a Lia, dá-me das mandrágoras do teu filho. Respondeu Lia, achas pouco o me teres levado o meu marido? Tomarás também as mandrágoras do meu filho? Olha o que ela fala. Disse Raquel, ele te possuirá essa noite, a troco das mandrágoras do teu filho. Fica com o resto. Eu vou comprar o teu marido. Eu vou vender o meu marido para você. Irmãos, que papel. Que indignidade. Que miséria. Ela aceitou que a outra vendesse o marido. Para ela, uma noite. Paga. Prostituição. Adultério. Jeitinho. Força do braço. Aí ela fala. À tarde, vindo Jacó do campo, saiu-lhe ao encontro Lia. Ele disse, esta noite me possuirás, pois eu te aluguei pelas mandrágoras do meu filho. Você vai me possuir. Você vai se deitar comigo. Eu te comprei. Prostituição, adultério. E as nossas atitudes dentro da casa do Senhor? Tem uma voz bonita. Vou usá-la, porque assim alguém vai me notar. Vou alugar o meu dom. E aí Deus vai se relacionar comigo e vai mostrar para todo mundo que eu posso gerar algo. Relacionamento profano, maldito. Ah, eu vou fazer tal coisa na casa do Senhor, porque assim as pessoas, motivação errada, torpe. A misericórdia de Deus é tão grande, observe isso aqui. Pelas mandragas do meu filho. Jacó, naquela noite, coabitou com ela. Ouviu Deus ali. Meu Deus, Deus ouviu a oração dela. Já falei, Deus, por que o Senhor ouviu isso? No meio de tanta motivação errada, no meio de tanta miséria, por que o Senhor deu esse menino para ela? A resposta é porque eu a amo, porque eu a amava e eu queria que ela me reconhecesse naquilo que eu estava entregando para ela. Você entende? Que se você e eu, como eu fiz, não estou falando de outra pessoa, irmãos, quantas vezes entreguei meu dom para que de alguma maneira as pessoas me reconhecessem. E Deus estava falando, filha, eu estou te amando. Reconhece quem eu sou para você, eu sou a tua provisão, o teu sustento, sou eu que te domino, eu que te comprei.
Perceba que eu estou investindo na tua vida, através de dar essa revelação para você, através de dar esse talento para você, essa graça para você. É para que você saiba que eu confio em você, que eu amo você. Não é para você exibir para ninguém, não é para você falar algo desse tipo. Olha o que ela fala. Deus ouviu a Lia, e ela concebeu e deu à luz ao quinto filho. Então disse Lia: Deus me recompensou, porque dei a minha serva ao meu marido. Ela não conseguiu reconhecer que Deus a estava amando. Ela achou que ela tinha recebido aquela bênção de gerar novamente, porque ela tinha feito alguma coisa. Não porque Deus a estava amando voluntariamente, como Ele nos ama voluntariamente. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho. Então ela não conseguiu entender isso. Ela falou, porque eu dei a minha serva para ele, para Jacó. Então Deus me ouviu. Você entende? Quanta confusão, quanta bagunça, quanta coisa errada, fora de lugar, coração deprimido, maldito, tanta motivação errada, tanta coisa equivocada, quanta leitura espiritual achando que era legítima, errada. Cuidado com a tua carência, porque ela vai te levar ao engano. Não, porque eu tenho que fazer, eu tenho que correr, eu tenho que isso, eu tenho que aquilo, eu tenho que mostrar. Você não tem que mostrar nada. Ah, Deus me abençoou porque eu fiz aquela plantação ali. Não, não é isso, irmãos. Às vezes pode até ser, mas discerna, discerna. Cuidado com a tua carência. Não, Deus está me promovendo, olha que legal. Deus está me dando isso porque eu fiz aquilo. Deus está falando, não, filho, eu estou te dando isso para você se despertar para o meu amor. Desperta tu que dormes. Sacode o pó, quebra essas algemas, essas mentiras com aparência de verdade. São sofismas. Ela não recebeu o amor de Jacó e também não entregou o dela ao Senhor. Gastou o amor dele com, deve ser com a idolatria. Vou ler aqui que o apóstolo escreveu. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Ela não recebeu o amor de Jacó e também não entregou o dela ao Senhor. Gastou o amor dela com o Senhor errado. Ananias e Safira também terão um lugar, provavelmente, nessa manifestação aqui desses 5 dias. Gastar o amor que Deus nos dá no lugar errado. Deus queria que ela tivesse fé nele. Eu te reconstruo, Lia. Eu tiro você desse lugar onde você acha que você foi roubada. Não, filha, você não foi roubada. Você não se deixa preencher pelo meu amor. A vida não é injusta com você, no sentido dela ser injusta em si mesma, porque na verdade o mundo jaz no maligno e tudo que a vida dessa terra tem para nos propor está debaixo da mentira. Já tem a mentira que é a regência dessa terra. Agora nós podemos ficar nas manifestações dessa regência de mentira que contamina toda a terra, não é uma circunstância só, mas todas as circunstâncias por causa da originalidade do homem e do sistema que ele entrou. Então, às vezes a gente fala, ah, perdeu, porque o sistema. Não, meus irmãos, o sistema já é corrompido. Agora, o nosso único escape, hoje me pergunto por que estou fazendo tal coisa, qual a minha. Isso, graças a Deus. Então, amados, deixe o Senhor manifestar a tua motivação. Não tenha medo do que ele vai falar, porque ele é bom e ele muda. Então, voltando, o sistema, ele é corrompido. Agora, se nós entrarmos naquilo que é a palavra de Deus, o sistema vai deixar de ser corrompido para nós, para as nossas vidas. E aquilo que nós não podemos alterar através da nossa intercessão e posicionamento na terra, ninguém está falando para você ser omisso na terra ou guardar a sua opinião só para você, você pode se manifestar na sua opinião, mas saiba, não se desiluda quando o Senhor não fizer de acordo com as nossas intercessões, não fizer de acordo com os nossos posicionamentos, ainda que públicos. Se Deus não fizer, é porque Ele tem um propósito maior. E às vezes nós estamos tão firmados, porque agora vai acontecer tal coisa, agora vai não sei o que lá. Vê. E aí você está exausto, exausta. Deus conhece como destruir todos os sistemas com o sopro da boca dele, irmãos.
Agora, o primeiro sistema que nós precisamos permitir que Deus abale é o sistema religioso de dentro do nosso coração. Porque quando chegamos a Cristo, o sistema religioso já estava lá dentro da nossa alma. Já estava lá. E ele está lutando para destruir isso de dentro de nós. Porque só nos faz mal. Só nos leva para lugares de morte. Só nos leva para lugares onde rejeitamos o amor de Deus. Isso mesmo, irmã Marta, queira de todo o teu coração. Ainda que te doa, ainda que você fique um tempo confuso. Mas o Senhor não vai permitir que você permaneça lá, porque vai ser um confronto tão grande, você vai, mas meu Deus, isso aqui estava certo até ontem, e agora? Para onde eu vou, o que eu faço? Calma, você está num processo de desconstrução. Deixa Deus construir o que é eterno. Por isso que Jesus falou para Marta, 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 anda inquietas com tantas coisas. Maria escolheu a boa parte, porque Maria queria ser desconstruída daquilo que ela já sabia da terra. Agora você quer o quê? Continuar com o ativismo? Eu vou. Vou dar soco. Vou fazer. Marta, Marta, andas inquietas por muitas coisas. Maria escolheu a boa parte. Ouça e depois se posicione. Agora quer sair para a guerra sem ouvir? Vamos apanhar que nem bode embarcado, irmãos. Será que não cansamos ainda de apanhar? Eu cansei, irmãos. E é exatamente isso que eu quero convidar você para falar agora. Fale comigo. Pai, eu não posso achar isso normal. Fale comigo. Senhor, eu não posso mais achar isso normal. Apanhar, 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 estar debaixo de ciclos de repetição tão profundos, tão fortes, e continuar apanhando. Eu não posso achar isso normal. Eu não, isso não pode ser a prioridade da minha vida. Eu não posso mais permitir que o tempo passe e eu estou empurrando com a barriga. Eu não quero só continuar. Está falando isso para Deus. Eu preciso ter mudança, rompimentos. Pai, eu não posso andar sem forças para não me deixar apagar. Eu preciso de força, porque eu estou morrendo por dentro. A minha personalidade está indo. Eu não consigo ver um palmo diante dos meus olhos, só tribulação, só guerra. Onde o Senhor está dentro de mim, me deixa te achar. Vem me achar. Não se deixe, em nome de Jesus, engolir pelo sistema. Irmão, sabe por que eu estou falando dessas coisas? Você vai falar para Deus, Deus, o sistema cansa. O esforço cansa. O tempo cansa. A máscara cansa. O não usar máscara cansa. Querido, você já pensou que toda vez que você tira a máscara é um upa para você manter íntegro o seu rosto? Como reflexo do rosto na água. Assim é o rosto do homem. E como é difícil manter o nosso rosto sem máscara. Porque as pessoas não querem o teu rosto sem máscara. E cansa, irmãos. Cansa quando você dá a sua opinião. E alguém vem, pá! E você vai falar, tua verdade é meu escudo e baluarte. Eu não temerei pelo que os teus anjos me sustentarão. Como é difícil isso. Confiar que o Senhor vai arrancar aquele soco do teu olho. Ele vai fazer algo assim, vai puxar aquele soco do teu olho. Vai tirar aquele pé de debaixo da tua bandeja. Quando as pessoas te rejeitam. Então, não usar máscara diante de um sistema intimidador como está agora, violento como está agora, cauterizada a consciência humana como está agora. Meu Deus, como cansa. Lia, cansada. Mas tem um refúgio para nós. Não usar máscara cansa, não querer usar máscara cansa, cobrança cansa, não ser cobrado cansa, o medo cansa, não caber cansa, não ser aceito cansa, ser rejeitado cansa, querer ser inteiro cansa. Meu Deus, como cansa. Não querer caber cansa. Quando você quer meter o pé em tudo e falar, tá bom, não vou caber então, também cansa. Como é difícil se manter inteiro, sem máscara, como Jesus o foi. Jesus estava confrontando o mundo sem máscara, inteiro. E ele é o nosso padrão. Não é o pastor, não é o apóstolo, não é o vice-deus que é o teu padrão. Que as pessoas às vezes pegam o padrão mais baixinho que tem, né? Ah, então, mas fulano, Judas traiu Jesus, por que eu não posso? Padrão mais horrível que tem, né? Para pegar. Ah, fulano ficou assim, por que eu não posso? Ah, Davi adulterou. Vai pegar o padrão de pecado, ao invés de pegar o padrão da santidade?
Não ser aceito cansa, ser rejeitado cansa, ser inteiro cansa, querer caber cansa, não querer caber cansa. Tudo é tão desgastante. Lutar contra tudo isso cansa. Ainda bem que temos Yeshua HaMashiach, o nosso descanso. Exatamente. É isso que você vai puxar agora. Para Deus. Por favor, Senhor. Eu quero tomar o teu jugo. Eu quero tomar o teu fardo. Eu quero sair do lugar de cansaço. Tu és o meu descanso. Por favor, sondas-me e conhece. Investiga-me. E vê se há em mim algum caminho mau. Faça a tua investigação completa. Saiba quem eu sou. E guia-me pelo caminho do descanso. Essa é a tua oração hoje. Senhor, eu não serei mais Lia. Não estarei lá no ringue saltitando. Vou depor as armas. E conforme nós formos tratando, vá apresentando para Deus teus fundamentos de mentira. Deixa Deus remover um por um. Em nome de Jesus. Amém? Até hoje, quem puder, às 3 da tarde, que aí vamos lançar lá no YouTube. Amanhã, às 7 da manhã, porque eu tenho um compromisso, preciso me aprontar para ir para a cidade. E na quarta, às 7 também. Na terça também teremos às 3 da tarde. Aí, a partir de quarta, é só às 7 da manhã. À tarde não teremos. Quinta e sexta, a profeta Noise, ela vai trazer uma mensagem a respeito de retornarmos ao arrependimento diante do Senhor, retornarmos aos princípios da palavra de Deus, porque essa é a temporada de festa. Estamos no Yom Kippur, Yom Teruah, ou seja, lugares onde a trombeta está soando e nós nos preparamos para o dia em que nos arrependemos daquilo que fizemos de tão errado diante do Senhor e vamos renovar o ciclo diante de Deus. 7 meses. Vamos falar, Deus, 7 meses, o tempo da tua plenitude. Muda tudo em minha vida. Não quero passar mais 7 meses andando no mesmo lugar. Não quero mais ver a mesma cara enfadonha e ter que correr atrás de alguém que me ame. Ainda que se relacione comigo, mas o coração não está lá. Nós não precisamos disso, irmãos. Nós precisamos de alguém que nos ame em espírito e em verdade, como Cristo fez. Amém? Shalom, shalom. Até a tarde para quem puder. Muito obrigada. Deus abençoe e guarde.